Hoje eu vou fazer um vídeo realmente polêmico. Eu preciso fazer esse vídeo extremamente polêmico, sim, tá bom? Eu vou falar exatamente hoje sobre injúria racial, tá bom? Injúria racial. E eu vou dar uma dica de ouro para você aí, né? Você, cidadão de bem, né? Que está vivendo aí uma fase difícil da sua vida, porque você às vezes não sabe interpretar as coisas. O primeiro problema é o seguinte: nós estamos em 2025. Primeira questão: quem criou essa lei foi um deputado chamado K.O., tá? Um aí de esquerda e tal. Mas até aí a lei foi assinada em 89, ninguém dava a mínima para isso. Tanto que eu lembro que muitos anos atrás pessoas jogavam pedra aí em casa de umbanda aí e tal. Eu lembro de pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Jabaquara. Até falaria de um pastor já afinado, que pregava muito fortemente, né, que Deus ia fechar uma casa ali do lado da igreja, no púlpito da igreja e tal. Ninguém ligava para isso. Entrou esse governo do presidente Lula 1, Lula 2 e virou essa palhaçada que a gente está vivendo hoje, né? Ministério da Igualdade Racial, entrou tudo, né? Infelizmente entrou tudo. Eu vou ser sincero com você, como essa lei ela é muito elástica, né? Na verdade, a questão é xingar, né? Xingamento. Xingar é uma coisa muito comum nas pessoas da baixa classe social. Isso é fato, né? Isso é uma coisa comum, supervisor, funcionário, enfim, né? Comum. Só que existem pessoas que simplesmente hoje em dia no nosso país, né? Vai lá, fala assim, fulano me chamou de preto safado, fulano falou que eu sou crioulo, fulano não sei o que tal. Aí ele começa, né? Ali começa o problema, tem muito advogado criminalista que sabe muito bem disso. E o cara vai lá, meu, na maldade mesmo, tal, e te processa. Entendeu? E aí acaba te processando e tal, e não sei o que, blá 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 blá, e é isso. Basicamente, para se confirmar a injúria racial, precisaria ser um ato, para quem não sabe, um ato sistemático. Né? É um tipo aquele cara que toda hora fica perseguindo a mesma pessoa todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E não um caso isolado ali, um fechamento, né, de carro, porque às vezes a pessoa se assusta e tal. E às vezes, né, a pessoa fala, e aí, cara, e aí, filho, não sei da que. E aí o cara vai lá e distorce, né? Aí fala assim, fulano me chamou de preto, fulano me chamou de disso daqui, sei lá, né? Entendeu? E aí começa o problema, né? Aí começam os problemas. Então, se fosse realmente um processo socioeducativo, que não é verdade, você seria chamado aí para assistir um vídeo na internet, ou ir numa sala, num lugarzinho e tal, né? Assistir um VHS, entendeu? E depois só escrever lá seu nome, lá todo felizão, ir para sua casa, entendeu? Sócio educativo, né? Isso é sócio educativo, e não é. O cara responde processo, muitas vezes pede emprego, passa por dificuldade. Hoje em dia, infelizmente, motorista da Uber, o cara pede táxi também, se for o caso. Meu, é um inferno na Terra. O que eu digo de coração, tá? Primeiro ponto. Se nós tivermos bastante pessoas questionando na base, na estrutura, que é uma coisa que eu já faço no meu canal, corajosamente, eu já denunciei aqui o Fantástico da Rede Globo no Fantástico. Aquele programa vai fazer o quê? Eu já fiz críticas ao programa da Fátima Bernardes. Eu já fiz críticas à Globo de televisão. Tá? Eu sei que tem muita gente que usa de maldade. Diz que eu disse uma coisa e tal, e na verdade nem você disse nada daquilo. Eu sei, eu conheço a maldade. Tem muito advogado criminalista experiente que sabe, conhece essas pessoas. Eu tive experiência, tá? E eu posso falar por mim mesmo. Uma vez eu tive a experiência de conversar com um policial. Ele tinha uma situação lá, né? Tinha chegado um rapaz numa voz de prisão. O
cara falou que tinha alguma coisa contra ele. Ele respondeu o processo administrativo na DECRAD, né? Esse policial falou pra mim uma coisa verdadeira. Ele falou honesto mesmo, rasgou pra mim, melhor do que muito advogado aí. Ele falou pra mim, pessoas da Umbanda, do Candomblé, são pessoas vingativas. Né? Porque eles vão até essas pessoas, pegam um boletim de ocorrência, ouvem todo tipo de histórias, entendeu? Então eles falam por experiência própria deles. E a verdade é essa, tem muita gente dessas pessoas que são vingativas, sim. Tá? Então assim, infelizmente, o erro está até no próprio termo. Né? Não deveria ser chamado injúria racial, deveria ser chamado de palavra correta. Né? Isso é ativismo mesmo da esquerda, militância, eu sempre falo isso, PT, PSOL, PSB, o STF comprou essa briga, Comissão Nacional de Justiça, tá? O que nós temos? Nós temos nós como seres humanos, como pessoas, e as consequências podem ser devastadoras na vida da pessoa, tá? A falsa acusação existe, eu não vou mentir, tá? Às vezes a pessoa vai só de querer te prejudicar, porque perdeu um emprego, grande coisa, né? E aí vai querer te prejudicar, vai querer destruir sua vida, tá? E essa lei é muito elástica, ela é muito complicada, tá? Mas de qualquer maneira, de qualquer forma, né, o objetivo desse canal não é falar da ONU, Organização das Nações Unidas. O objetivo meu não é falar da esquerda em si. O meu objetivo no meu canal é te dar base, conhecimento do que está acontecendo para você aí, né? Nesse sentido. Então o negócio está muito elástico hoje em dia. Eu mesmo já ouvi não só a situação, né, desse policial, né, que me comoveu bastante ali, né, e tal, me comoveu bastante, né, e muito honesto, muito bom mesmo. Mas é importante a gente trazer esse tema no nosso canal para a gente começar a fazer isso. Qual a dica que eu posso dar para você de ouro? Não tem muito o que fazer. Mas se um dia acontecer de você aí, né, tá sofrendo aí uma falsa acusação, ou alguém foi lá e disse que você falou e tal. Ah, lembrei, um zelador. Teve um zelador que ele teve uma situação com um porteiro, né, um porteiro também. E os dois ali no embate, pá. E aí aconteceu a mesma coisa, cara. E aí ele processou o zelador. Processou o zelador. Né? Briga de patrão e funcionário, e aí tá. Então são situações que é complicado. Dá pra mandar o funcionário embora? Claro que dá pra mandar embora. Dá pra mandar. Dá pra ganhar o processo? Dá pra ganhar o processo. Só que você vai gastar muito, você vai gastar energia. É chato pra caramba. Entendeu? Então o que eu vou te dar uma dica de ouro, de amigo? Primeiro ponto. Assim, de coração, tá? A gente pode fazer tese, pedir para um advogado fazer uma tese, entregar um Ministério Público e tal. Se tiver um volume bom de pessoas, é ADI, STF, ADI, STF, entendeu? ADI, né? Então vamos lá, ADI, né? O que é ADI, STF? Então aqui é se tiver volume, tá? Pessoas que realmente você pega essas histórias aqui, mais não sei o que, entendeu? É isso aí, vamos lá. ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pega aí. É um instrumento usado para questionar se uma lei ou um ato normativo fere a Constituição Federal. Ele é julgado diretamente pelo STF. Sem passar por outras instâncias, o foco da ADI não é o caso concreto, mas a validade da lei em si. Para que serve? Serve para verificar se uma lei viola direitos fundamentais, contraria princípios constitucionais, liberdade de expressão, igualdade, legalidade, etc., extrapola competências de quem legislou. Se o STF julgar procedente, a norma é retirada de ordem jurídica. Mas no governo do Lula que defende
Até no governo do Lula, meu amigo. Até no governo do Lula. Tá? Não precisa ser o Flávio Bolsonaro, os advogados conversar com ele, não. Até no governo do Lula mesmo. Ele derruba. Ele assinou uma lei, ninguém sabia. Muita gente foi pega de surpresa. É horrível. Tinha até advogado na época que não sabia de nada. Quem pode propor uma ADI? Não é qualquer pessoa, apenas os legitimados do artigo 103 da Constituição, como presidente da República, como no caso do Flávio Bolsonaro, se for o caso, mesa do Senado e da Câmara, né, o Lira aí, governadores, procurador-geral da República, olha que legal, hein? Fazendo uma pressão dos advogados, procurador-geral da República, o AB faz pressão lá com os advogados. Partidos políticos que representação no Congresso, PL, né? PL, perfeito. Confederações sindicais e entidades de classe do âmbito nacional, PL, né? Partido Liberal, Republicanos, boa ideia. Que pode ser atacado por ADI, leis federais e estaduais, artigo 140, a lei 208, pronto, já temos aqui. Emenda constitucional, medidas provisórias, decreto normativo. O que não pode, decisão judicial, caso individual, ato administrativo concreto. Ligação com racismo e liberdade de expressão. Esse ponto conecta diretamente os debates e tal, né? Leis e interpretações que ampliam o conceito de racismo, risco de colisão com a liberdade de expressão, uso político de conceitos penais vagos, quando alguém entender que uma lei criminaliza condutas de forma excessivamente ampla, permite punições baseadas em critérios subjetivos, confunde crítica, opinião, humor com crime, como é o caso aí de um humorista, né, que teve que pagar R$8.000, fora o pastor André Valadão, que pagou R$15 milhões, né? O caminho correto é institucional e ADI no STF e não decisão casuística ou ativismo judicial pulverizado. Exemplo prático: se uma lei ou resolução equipara toda fala controversa à violência, não define claramente o tipo penal, gera insegurança jurídica. Imagina a situação ali, né? Por exemplo, o promotor de justiça, em ato de justiça, por exemplo, faz um ataque, né, contra um réu, por exemplo, né? E aí o réu não gosta. Entendeu? Pega a visão. O caminho correto é institucional, né? Gera insegurança jurídica, é o que está acontecendo. Ela pode ser questionada por ADI por violação de princípio da legalidade penal, violação da liberdade de expressão, que é o caso que está ferindo aí o direito dos pastores, padres e evangélicos no Brasil, né? Violação de segurança jurídica. Eu sou promotor de justiça e não posso fazer o direito porque alguém pode se sentir ofendidinho, né? Igual um promotor, um promotor negro que xingou uma advogada de galinha, né? Então isso aí é o quê? Violação da segurança jurídica. Ele tem o direito dele, ele é advogado, ele quer dizer, ele é o promotor de justiça, ele defende o Estado, né? Qual é o crime que ele está cometendo? Nenhum. Em resumo, ADMI é o controle concentrado da constitucionalidade. É o instrumento mais forte contra abusos legislativos. Evita decisões emocionais ou ideológicas caso a caso. O que mais tem hoje em dia é isso, né? Até na OAB de São Paulo hoje está cheio de advogados progressistas. A ADI é para isso. Aonde se decide o limite entre proteção de direitos e excesso estatal? Então é isso aí, né? Fica a dica aí para você, né, que já foi vítima aí de falsas acusações ou que quase perdeu tudo na tua vida, né? Então é isso aí.